Graças a Deus, a paz do Senhor é todo. Esse é o canal Semente que Germina. Meu nome é Socorro e mais uma vez nós vamos falar aqui um pouco, fazer um pequeno resumo da Escola Bíblica Dominical, lição número 11, que tem por título Atributos da Unidade da Fé. Humildade, mansidão e longanimidade. A lição de domingo, 14 de junho de 2020, que inclusive é dia do pastor, o segundo domingo, dia do pastor. Que o Senhor Jesus abençoe a todos os pastores que cuidam das suas ovelhas, que tem aquela dedicação, com muito carinho, com muito amor, e que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um neste dia. Então, na lição de hoje, nós vamos ver aqui o texto áureo que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, eu e preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática e a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, é interessante, é importante que os crentes, os irmãos, vivam a evidência, evidenciem aquilo que eles praticam, Então, evidenciar, demonstrar. Então, isso é importante na nossa vida. Nós vamos ler agora a leitura bíblica em classe. Eu quero só comunicar que isso é apenas um resumo, para não ficar muito longo, a lição aí muito longa. Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 4 e Colossenses, capítulo 1, do 9 a 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Em Colossenses 1, do 9 ao 12, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Graças a Deus. Então, a lição de hoje ela vai falar, tem o objetivo é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Então, isso é importantíssimo da nossa vida, ter a humildade, mansidão e longanimidade na nossa vida. Então, nós vamos logo para o ponto inicial desta lição, para que possamos aprender um pouco, que diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Então, é necessário que haja unidade na vida dos crentes, um só pensamento. Unidade não é uma coisa assim que está ligada a único, apenas eu. Não, mas é um conjunto todo, todos no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Por mais que seja diferente aí o seu pensamento, mas ele tem que ter o mesmo propósito. O primeiro ponto vai falar, para haver unidade é preciso humildade. Então, se não houver humildade, não é aquela questão da pessoa se achar que é humilde, Tem tanta humildade que se acha, tão humilde que se gloria, da sua humildade. Mas a humildade ela é uma virtude
que nós precisamos ter, né, no fortalecimento da comunhão, né, com os irmãos. Então é necessário que nós tenhamos humildade, reconhecimento de quem nós somos. O modo digno de viver cristão, né? Então quando nós conhecemos esta verdade, então nós temos um modo digno de viver, que é o quê? Que é a humildade, que é a mansidão, que é a longanimidade. Então nós vamos ver aí o que é viver esta vida deste modo, que essa conduta geral, né, que fica em destaque aí dessa seção, né, dessa carta do apóstolo. Então, ou seja, nossa conduta diária deve ser corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, você ser humilde, você não querer ser mais do que aquilo que você é. Longanimidade, você ser longânimo, ser paciente, ter paciência, né? A mansidão, você ser manso, não ser aquela pessoa extrapolada, né? Que diz que quando você está nervoso, não tem quem segure você. A humildade para o povo pagão não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então, para essas pessoas, né, a humildade, ela é o quê? Ela é sinônimo, seria um sinônimo aí de fraqueza. A pessoa é fraca, uma pessoa que não tinha essa disposição de você, né, querer ser realmente aquilo que na verdade não é. Então, essa virtude era passada negativa, né? Era bem negativa aí nessa questão aí. Por quê? Porque faltava o amor próprio, né? Você a ter o amor de si próprio. Então, quando a gente não tem esse amor, então a humildade ela passa longe mesmo. Nós temos também aqui no terceiro tópico, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus é no ensino do apóstolo Paulo, e que a pessoa humilde expressa modéstia, imposição ao orgulho e à arrogância. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Então, é o oposto, né? A pessoa que não tem humildade, geralmente ela é arrogante, ela tem um orgulho dentro dela. Então, ela demonstra isso no seu dia a dia, na sua convivência. Então, ela sempre vai demonstrar isso aí, esse orgulho, né, dentro dela. Para ver a unidade, é preciso mansidão. Nós precisamos ter uma vida de mansidão, uns para com os outros, que também é uma virtude. Essa virtude, ela produz, né, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então, a mansidão, ela vai trazer paz, ela vai trazer uma promoção, ela vai promover a paz aonde quer que ela chegue. Aonde tiver o conflito, ela vai chegar ali para resolver, para acalmar, para aconselhar, para ajudar aquela situação. Que a mansidão, ela é um fruto, né? Ela faz parte do fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, mas também não é aquela pessoa que vamos dizer assim, educadamente. Oi, bom dia, boa tarde, como é que você vai e tal. Mas se pisar no pé, né, no calo, como se diz, a pessoa estoura. Não, a pessoa mansa é aquela que procura conciliação ambas as partes. Então, ela não quer que haja o conflito. Ela faz de tudo para que o conflito não seja causado. Nós vamos ver também grandes exemplos de mansidão. O próprio exemplo do próprio Jesus, né? A gente pode colocar aqui o próprio exemplo de Jesus. Jesus teve em muitas situações que poderia tirar
os nervos aí de qualquer um, né, a agitar, mas Jesus deu o maior exemplo de mansidão. Em todas as áreas Jesus foi manso. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se você quer aprender mansidão, então olhe para Jesus, se espelhe em Jesus, porque Ele é este maior exemplo. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Então, quanto mais a pessoa é perseguida, pode sofrer até maus tratos, mas ela não expressa, né? Elas não se expressam em emitir juízo. Porque a pessoa que não tem essa mansidão, na hora que você faz alguma coisa com ela ou diz alguma coisa, ela quer revidar. Ela quer pagar, como se diz, na mesma moeda. Então a mansidão, ela não faz isso. A mansidão, ela faz o contrário. Ela tem a singeleza. Mansidão pressupõe conciliação, é o que a gente está falando. Ela vai transmitir essa reconciliação aonde o conflito ele está estabelecido. Então, se ali há um conflito muito grande e não tem como, né? Então, quando chega uma pessoa pacífica, ela vai aconselhar ali para que haja paz, para que ambas as partes se reconciliem e tudo fica bem. O terceiro tópico aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa incluir, né? Porque é importantíssimo essa questão, porque é o fruto que nós devemos ter. Tá? Esse fruto fala, né, lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, ele fala o fruto do Espírito que tem, né, isso aí, mansidão, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, né, e tudo está incluído nesse pacote. E o crente, ele tem que ter esse fruto, e ele não pode ter separado, né? Então, se tem o amor, se tem a bondade, se tem a mansidão, se tem a paciência, a longanimidade, então esse fruto ele vai ser completo. Então, nós temos que lutar todos os dias, procurar ter esse fruto em nós, porque ele faz parte da nossa trajetória na caminhada com Cristo. Na longanimidade, que também faz parte também do fruto do Espírito, tem o sentido de paciência, de tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então veja bem, a longanimidade, ela trabalha junto com os outros, né? Com a humildade, com a mansidão, com a benignidade, com a fé, com o domínio próprio. Então, não se separa, um conduz o outro. Então, veja bem, uma pessoa longânima, ela é paciente, ela tem paciência, ela espera o momento certo para agir, para conversar, né, para resolver a questão. Ela tolera certas circunstâncias, né? Então, às vezes a situação ela é um pouco caótica, que ela poderia se tornar ali uma pessoa explosiva, ela agir com os seus impulsos, mas ela, pela paciência, ela vai se alongando, né? Então, Cristo, né, Deus faz isso para conosco. Ele é longânimo, ele tem paciência conosco. Por mais que nós o irrite, por mais que nós desobedeça, por mais que a gente faça coisas desagradáveis, mas a longanimidade dele nos alcança, ela vai se estendendo e aí a gente vai ganhando, né, assim, tendo uma chance, uma oportunidade para nos consertar. Então isso é o que a longanimidade ela faz. Ela evita de você tomar uma decisão precipitada. Certo? Então, temos, né, o termo, né, significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Não é fácil, viu, irmão? Não é fácil a gente lidar com a intolerância das outras pessoas, com o mau comportamento das outras pessoas, e você agir calmamente, e você ali ficar paciente, ter paciência.
essa conduta dessas pessoas, às vezes, ela causa irritação, mas a pessoa, por ela ser uma pessoa longânima, ela vai tolerando e aí vai conseguindo manobrar essas situações. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são ao lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Está lá no Salmo 86, versículo 15. Contudo, o exercício de paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, em muitas situações, elas vêm para nossas vidas para nos treinar. Como é que eu vou treinar a minha paciência? Se eu não tenho algo ali para treinar. Como é que eu vou treinar as minhas habilidades se eu não tiver o ambiente ou a ferramenta para praticar aquilo ali? Então, a forma de você praticar a paciência é você lidar com pessoas desajustadas, pessoas agitadas, pessoas com má condutas, pessoas que não sabem, muitas das vezes, aceitar o não, aceitar aquela situação. As adversidades também, elas são momentos para nós treinarmos também a nossa paciência, porque por mais que você queira sair da luta, da tempestade, mas ela está lá, ela não vai sair. Então você vai ter que treinar a sua mente, né, o seu coração, para ele ser paciente. Então as lutas, a adversidade vêm, essas situações vêm para que você treine a sua paciência. Lutar com pessoas, irmão. Muitas das vezes é um treinamento. É um treinamento que você, que Deus permite ali para que você treine o seu coração a ser paciente. Suportar uns aos outros, né? O segundo subtópico aqui diz suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Então, na igreja, sempre vai ter alguém que vai te irritar, alguém que vai discordar, alguém que não quer, não está nem aí, que lá vai, e você vai agitar mesmo, vai forçar você ser paciente com ela. Então, a igreja também ela tem essas situações. Você vai para a igreja, vou para ver se tem a paz ali, para ver, e quando chega lá, realmente você lidar com situações desagradáveis. Mas se a paciência ela tiver plantada no seu coração, você vai conseguir sair de todas elas sem machucar e sem agredir ninguém. Então a paciência ela é fundamental na nossa vida, na família, na sociedade, então em todos os lugares ela é fundamental para que a gente não haja pelos nossos impulsos, né? No momento de explosão mesmo, você ali tomar decisões precipitadas. A expressão indica, infelizmente teremos de enfrentar excessos cometidos em meios como as provocações alheias e atitudes carnais. Isso é tão difícil da gente lidar com essas situações com xingamentos, com atitudes, essas atitudes alheias e carnais, que as pessoas têm, por falta do amor, por falta do domínio próprio que a pessoa não tem. Então, é difícil de você lidar com essas situações. Então, é necessário que essa situação você esteja preparado, que você tenha um equilíbrio emocional também, para que você não venha a pegar esse fardo e fazer dele uma grande carga para você. Também precisamos o perdão como premissa do amor. Então, com tudo isso, o que vai acontecer? Na paciência, na humildade, na longanimidade, é necessário que haja perdão. Se você não perdoar a parte que lhe ofendeu, então a situação complica, O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados.
Jesus vai dizer, né, aquilo que vós quereis que os outros façam a vocês, vocês façam a ele. Então, aquilo que eu quero, aquilo como eu quero, por exemplo, eu quero ser bem tratado, eu quero que alguém me trate com gentileza, então eu devo oferecer gentileza. Então, da maneira que eu gostaria de ser tratada, com amor, com respeito, então eu também devo tratar o meu irmão. Mas, irmã, ele me provocou, ele me irritou, ele tirou minha paciência, eu não tive como. Mas o amor vai dar esse suporte para você suportar e perdoar também, certo? Deixa eu ver mais aqui, o que tem mais para nós ver? No requisito final aqui, a gente pode só lembrar, né, que o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade, para garanti-los, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos e a longanimidade que suporta os erros alheios. Então, a humildade, ela fortalece a unidade. Então, quando você tem humildade, você vai fortalecer a unidade. O pensamento, por mais que ele seja contrário, mas você vai fortalecer ali a unidade, um só propósito. Por mais que seja assim desajustado, mas você vai fortalecer para ter um só propósito. A mansidão que gere os conflitos. Então, a mansidão, ela vai administrar, posso dizer assim, os conflitos. Então, quando tem um conflito, a pessoa pacífica, a pessoa mansa, ela está apta para resolver aquela situação e pedir calma e colocar ambas as partes para conversar e resolver a situação. Se for necessário pedir perdão, vai também haver essa reconciliação. E a longanimidade, que suporta os erros alheios. É difícil. Mas a longanimidade, ela faz isso, ela faz com que você suporte a fraqueza daquele que é mais fraco. Por mais que você saiba que ele está fazendo aquilo de maneira não correta, mas você, tendo a longanimidade ao seu favor, você vai conseguir suportá-lo, certo? Então, que neste dia você possa aprender a desenvolver dentro de você um exercício. A gente tem que exercitar isso aí, para que a gente possa vir colocar em prática. Então, toda vez que você pratica, que você vai praticando isso aí, você vai fazendo com que isso seja gerado dentro de você dia após dia, certo? Então, que o Senhor Deus nos abençoe nos dias de sua graça e na próxima lição nós vamos estudar mais também ainda sobre essa unidade na família. Na próxima lição nós vamos falar da unidade na família, que é muito importante, que nós precisamos manter esse vínculo na nossa família. Que o Senhor Jesus continue te abençoando.